Ok, voltamos e eu fui buscar lá para o Ayrton, né, para mostrar o Ayrton, uma carteirinha de sócio do Teresópolis Futebol Clube que foi do meu pai. Está comigo guardado há tempos para mostrar o Ayrton, que o Ayrton não mora aqui, né? Olha só, a carteirinha era de couro, né? Era carteira de couro. E aqui o pessoal guardava as mensalidades. Era o sócio efetivo número 78. Aí pagava, aí não sei se era real, o que era, 5 mil por mês. Era o quê? Cruzeiros. Cruzeiros? 5 mil cruzeiros. Era a mensalidade. 5 mil de velho, né? Não sei, tá aqui. Devia ser 5 correspondente o quê? A R$20 hoje, por aí. Matrícula número 99, sócio 78. Faria, você está falando sobre, aí no caso, a política, né? Hélio, só queria colocar, como o senhor colocou hoje também, a importância do poder público ter agido rápido, para a gente foi surpreso, porque normalmente não é feito dessa forma. Né? Então, isso aí não é como não parabenizar o prefeito com a equipe dele. E a Câmara de Vereadores, com certeza, está junto nessa empreitada para fortalecer o Executivo e deixar com que aquilo realmente seja, né, o que sempre foi, uma praça de esporte, que eu acho que esse é o objetivo, inclusive da Prefeitura, o poder público. Né? Essa decisão do prefeito realmente é motivo de elogio, porque é um espaço que, se a Prefeitura cruza os braços, poderia ter um resultado muito ruim para Teresópolis e para aquele espaço. Exploração imobiliária, comércio, a gente não sabe. Lógico que é o que eu digo, o desenvolvimento tem o custo-benefício do desenvolvimento, mas ali tem uma tradição muito grande. Então eu quero parabenizar a Câmara e o prefeito por essa atitude de ser rápido, e eu tenho certeza que pode ter pendenga jurídica, mas os documentos, pelo que a gente tem visto, né, garante ao município, né, que é o verdadeiro proprietário daquela parte. Claro que o objetivo principal foi quase que desativado, hoje a gente não tem mais lá o Teresópolis Futebol Clube, mas o objetivo é para esporte. E que a Prefeitura, se puder manter isso, pode ter Vila Olímpica, ali tem espaço para tudo. Mas o Teresópolis Futebol Clube, se ele quiser, pode voltar, não pode? Mas agora eu acho que tem que ter um convênio com a Prefeitura, da Prefeitura reativar dessa forma, mas que não seja, se não for dessa forma, pelo menos que o espaço venha para o município, como é de direito, e que seja usado para a prática esportiva. E é claro, acho que eu tenho uma sugestão que eu vou fazer à Prefeitura, ao prefeito. Como é o nome do rapaz que está na técnica? Gilberto. O Gilberto, coloca aí, por favor, aquela... A foto que eu te mandei, Gilberto. Ali cabe um campo de futebol, uma quadra multiuso, uma piscina de olímpica, está aí. Ali embaixo é a rua Ernesto Silveira. Eu medi aquilo com passos, depois eu fiz uma regra de 3 e... Quer dizer, aquelas medidas ali estão mais ou menos, tem que medir direitinho. Sim. No canto à direita ali, o campo atualmente, antigamente o campo era na horizontal, paralelo à arquibancada que está ali. Você leva o campo, faz um campo menor, faz um campo de 95 por 45, que é uma medida oficial, a menor oficial, mas cabe naquele canto ali, que aquele tem 100 metros ali, entendeu? Então você faz um campo ali, para quê? Escolinha de futebol. Uma escolinha de futebol, né? A hora que tiver uma competição, vai competir no campo do Várzea, ali uma escolinha de futebol, entendeu? Em frente à arquibancada, tem ali uma medida de 40 por 25, mas pode ser maior. Você faz uma quadra, em frente à arquibancada, faz uma quadra multiuso. Vôlei, basquete, futebol de salão, handball, hóquei. Olha ali. E a arquibancada já serve de arquibancada para aquela quadra. Entendeu? Serve de arquibancada para a quadra. No fundo lá, tem espaço para você meter uma piscina olímpica de 50 por 25. Tem espaço, tem. Entendeu? E sobram ali, quase que 4.500 metros ali. Tem aqui, no canto, tem aquele prédio lá que eles fizeram, que está todo abandonado. Eu vi um filme ontem, alguém postou no Facebook, lá interno aquilo, cama lá, tem cama, tem não sei o quê. A mulher que eu ainda não sei quem é, que comprou, entre aspas, o Teresópolis, né? Tava morando lá? Tá morando lá.
Mas tem que mandar ela sair. Sim, aí a prefeitura agora já deve estar Bom, cuidando disso, né? Então, ali, eu sugiro que se faça um memorial da Copa do Mundo. Por quê? A casa da seleção brasileira é em Teresópolis, não é aqui que eu tenho treinamento? Sim. Seleção brasileira é 5 vezes campeã do mundo. Então você faz um memorial ali, contando a história de todas as Copas, de 30 até a próxima, entendeu? Com ênfase para os 5 títulos do futebol brasileiro, entendeu? E agora, como é que vai fazer isso? Parceria pública-privada. Bom, você pode fazer com a própria CBF. CBF e Nike. A Nike não Ah, patrocina? tá. Então a CBF Nike e Nike, constrói tem razão. e explora aquilo ali durante 20 anos, não sei quantos anos. Que, eu fui 9 vezes à Europa. Ponto turístico, inclusive. Pra ele. Exatamente, ponto turístico. Eu fui 9 vezes à Europa. Então visitei museu, visitei... Todo lugar que você vai, você visita e na saída você desemboca numa lojinha de Souvenirzinho para vender uma... vender umas coisas. Eu, inclusive, eu fui na Escócia fazer um jogo do Sporting contra o Celtic de Glasgow e eu fui a Edimburgo. Aí lá tem uma rua, uma ladeira, no meio da ladeira tem um negócio lá de uísque, entendeu? Aí é uma demonstração de como é feito o uísque das terras altas da Escócia. Aí você senta num barrilzinho, tem um barrilzinho que é uma cadeira, tipo um trenzinho, você corre aquilo lá, pá. Aí, quando termina, você desemboca, tem uma moça com uma bandeja, com um copinho de plástico, servindo um whisky para você. Aí ela abre a porta, tem a maior loja, tem uísque de tudo quanto é lado. Quer dizer, a Nike, se fizer isso, faz uma loja, vende camisa da seleção, vende camisa dos clubes. De época, você para as épocas, vem camisa de clubes que ela patrocina, de seleções da Europa que ela patrocina, faz uma loja lá. E a CBF também bota uma lojinha lá. Para Teresópolis, um ponto turístico importantíssimo. Exatamente. A gente já sempre... tem a CBF, já tem coisa. Isso aqui, a minha proposta é que seja chamado de Centro Esportivo Antônio Salvatoni. Sim. Que o estádio era Antônio Salvatoni, passa o nome do seu Manter Antônio essa para cá. tradição. Essa é a minha proposta. Essa questão, inclusive, do Memorial da Copa, né, o Museu da Copa, a gente sempre aqui de Teresópolis sempre buscou isso com a CBF, né? De ter uma integração maior do município, com os visitantes, com a CBF. Exatamente. E que nunca conseguiu, talvez até pela logística, pela localização. A gente entende que ali também é um lugar, né, que uma seleção concentrada de trabalho, né? Tem que ter uma concentração. Não pode ter uma bagunça organizada. Ali é local de trabalho. Exatamente. Mas aí é um local ideal para isso. Dentro do Brasil e fora do Brasil, que aí eu conheço pouco, quase nada praticamente, mas quando você fala Teresópolis, todo mundo sabe que Teresópolis, pode até não saber bem geograficamente onde está. Teresópolis da seleção brasileira. Logo, exatamente. Tem uma ligação muito grande. Tem jornalista da China quando a seleção brasileira está está aqui. colocando, e o Ayrton, justifica muito que Teresópolis tenha esses... Que a seleção tenha, tipo um museu, que é o mais comum que a gente fala, né? Essa história das Copas, de ser a única seleção que participou de todas as Copas, né, que aconteceu até agora. A história do futebol brasileiro, a gente reclama às vezes, né? A gente é chato, a gente reclama do futebol, mas é o melhor do mundo. Não tem como discutir, porque os números mostram isso. Então você tem as pessoas importantes o melhor da jogador Copa do Mundo, como o Zagallo, tiveram o caso em Teresópolis, você lembra disso? Inclusive, ele volta e meia, ele não Guaíra lá com o Heleno. Ele tinha casa lá na Granja Comari, o Zagallo. Quem tomava conta da casa dele, pagava os empregadeiros, era o Sérgio Carvalho. Sérgio Carvalho. Eu tive o prazer de, em 94, levar na Câmara o Zagallo e o Parreira, na despedida deles de Teresópolis para ir para os Estados Unidos, para a Copa do Mundo. Então, essa história o Pelé, o melhor jogador do mundo, de onde é? O melhor, né, atleta do mundo, e ele aí, não teve ninguém que jogou tanto basquete como ele jogou futebol, ninguém nadou tanto como ele jogou futebol. Então, ele foi eleito o atleta do século, brasileiro que jogou e que treinou em Teresópolis. No campo e em Teresópolis, né? Então nós temos uma história para
e nós temos argumentos e critérios para usar, para a gente, para o poder público participar, as empresas, como o Ayrton falou, de ter em Teresópolis um museu do esporte nesse espaço, porque tem área para isso. Até para não atrapalhar o trabalho da concentração. Sim. A gente sempre quis isso lá na sede da seleção, na CBF. Mas a gente sabe que há um incômodo, às vezes, de treinamento, a gente vai, a população quer ver, fica ali na cerca. Eu já tive a honra de ir lá, de conversar com o Tafarel. Eu tenho um primo que chama Tafarel, disso, que ganhou a luva do Tafarel, mas isso não é fácil, a população não tem esse acesso tão livre ali. Fica na cerca, vê o treinamento, é claro, porque eles estão trabalhando. Mas com então, certeza claro, a CBF iria se interessar por isso. Ter esse museu em Teresópolis é uma marca que para Teresópolis é muito importante. Então era bom que os desportistas, que o poder público, o nosso prefeito, que está tomando essa atitude aí honrosa, que talvez tenha algum percurso aí que tenha areia no caminho, mas eu tenho certeza que a prefeitura com a Câmara pode buscar isso, e o prefeito tem relações no país aí na área federal. Cabe uma pergunta aqui ao Luciano, e já me fizeram essa pergunta essa semana, que o Luciano é empresário do ramo da construção. Sim. Correto? Existem muitas empreiteiras em Teresópolis, imobiliárias, que fazendo uma porção de prédios ali. Aquela região ali onde está o campo, ali onde está o campo Teresópolis, ali daria um condomínio. Sim, dariam vários condomínios. Tá. Né? Ou um grande condomínio, né? Um complexo ali. As empresas de Teresópolis, empresas do ramo imobiliário, construtoras, se interessam por pelaquela terra? O Hélio, eu acho que as empresas se interessam por qualquer terreno, qualquer imóvel, qualquer possibilidade de ganho em cima de um empreendimento imobiliário. Até porque Teresópolis está em voga, né? Uma das coisas que eu falo, e até é triste falar isso, mas depois da Covid, se tem algum lado bom da Covid, que a gente não tem nem como falar que se existe um lado bom, mas para Teresópolis a gente voltou a estar na vitrine, né? A gente voltou a ter essa preferência do pessoal do Rio de Janeiro de voltar para subir para Teresópolis, de voltar a morar em Teresópolis. Segurança. Segurança, qualidade de vida, né? Custo também de vida, tudo isso voltou em voga. A seleção brasileira aqui, a seleção, tudo isso voltou. Mas eu digo para você o seguinte, eu acho que esse interesse das construtoras, das incorporadoras, de realizar qualquer tipo de coisa ali, se fosse um outro terreno, teria um maior interesse, com certeza teria. Tem o seu valor comercial, o ponto ali é um ponto muito bom, o Alto hoje ele está despontando como sendo a menina dos olhos de todas as construtoras, porque o Alto está deixando de ser um bairro de veranista para ser um bairro efetivamente de moradores. A infraestrutura está indo para o Alto, né? Vida própria. Então, ele vai ter vida própria, ele já começa a ter vida própria. Você vê que as construtoras já têm movimento de todo mundo indo para o Alto. Mas, mediante essa situação que foi colocada do Teresópolis, isso eu conversei com algumas construtoras com relação a essa situação, e todo mundo foi enfático em falar, não, se existe essa situação, a gente não tem interesse. E eu deixei bem claro isso. Se houvesse algum interesse de alguma construtora, de alguma especulação imobiliária, eu tenho certeza que não seria de Teresópolis. Seria alguém de fora que não conhece essa história, Perfeito. que não respeitaria essa história, e eu tenho certeza que as construtoras de Teresópolis não fariam nenhum tipo de empreendimento ali, em detrimento de acabar com o estádio municipal e de uma história do município. Então, aí, a gente pode ficar despreocupado que ninguém vai querer mexer naquilo ali. Esse aqui é meu livro, O Tempo Não Para, que eu estou devendo aqui ao Carracena. Tem identificatório aí. Esse livro está à venda na Papelaria Globo, acho que ainda tem lá alguns exemplares. Ou então na papelaria... Livraria Clube Cultural, que é no segundo andar do Várzea Shopping. Do Várzea Shopping. Ali você entra, sobe a escada, dobra à direita, colado ao primeiro restaurante ali da área de alimentação, tem essa... É na praça de alimentação mesmo. É praticamente na praça de alimentação. Obrigado, ali também até tem o porque livro. você escreveu. Nesses dois locais tem o livro lá. Estou curioso, eu vou ler rapidamente esse livro, com certeza, né? Com certeza. Ele tem histórias da minha vida. Ele tem 28 QR Codes com gols. Tem gol do Flamengo, do Botafogo, do Vasco e do Fluminense. Tem Renato Gaúcho, o primeiro gol dele no Flamengo, e, por incrível que pareça, o primeiro gol do Renato no Botafogo. Tem gol de Romário e
e de Roberto Dinamite no Vasco, e tem gol de Romerito no Fluminense. Tem gol da Seleção Brasileira, tem gol da Copa do Mundo de 86, 2 gols de Maradona, um jogo que eu transmiti do Estádio Azteca. E tive a sorte, pela Rádio Nacional, eu tive a sorte de transmitir o segundo tempo. O primeiro tempo quem transmitiu foi o Júlio César Santana. Já faleceu o Júlio César. Eu transmiti o segundo tempo. O primeiro tempo foi 0-0, segundo tempo 2-0 Argentina, 2 gols de Maradona. Os 2 gols estão aí narrados por mim pelo do Maradona. Só não tem gol do Zico porque a Rádio Globo sumiu com os gols da gente toda. Por incrível que pareça. Eu pedi gol na rádio. Os gols que eu tenho aí é da Tupi, da Nacional e vários de Portugal. Da Globo, eu pedi a menina lá, me deu um golzinho que não podia nem botar porque estava pela metade. Você tem gol lá que você não sabia quem é que fez, que time que era o adversário. A Rádio Globo, eles mexeram muito com a Rádio Globo, acabou e aquilo que foi todo aquele passado que a gente acompanhou em rádio, não sei se o Luciano acompanhou. Eu peguei uma parte. Tudo aquilo que a gente acompanhou em rádio não existe mais. Aí tem... Eu nem escuto mais tem jogos da Liga da Europa, da Champions League. Tem uma final da Champions League entre Benfica e Milan. Tem a semifinal entre Benfica e Olympique de Marseille. Esse jogo contra Olympique de Marseille está aí gravado tudo direitinho. É uma transmissão que nenhum locutor no mundo inteiro já fez. Só o único que fez fui eu. É uma transmissão que saiu da França, foi para Portugal, 2 rádios de Portugal, veio para o Brasil, a Rádio Nacional retransmitiu esse jogo aqui no Brasil, e uma rádio do Canadá, Rádio Festival Portuguesa de Toronto, no Canadá. Tem tanto português em Toronto que tem uma rádio que só fala português lá em Toronto, no Canadá. E ela transmite os jogos importantes de Benfica. Então, eu falei para 3 países diferentes, em 2 continentes diferentes, Europa e América. E na Rádio Teresópolis? Na Teresópolis, irradiei o último título do Teresópolis Futebol Clube, eu irradiei o jogo. Fiquei até com medo que meu pai estava lá dentro do campo, a hora que papai entrou em campo, e tremendo e coisa, eu falei, vai dar um troço no velho. De tanta emoção que ele estava. Eu fiquei com medo mesmo. Eu transmiti o último. A transmissão de locutor, que a gente viu muito, que a gente era do tempo mais do rádio do que da TV, né? Deixa quem está transmitindo, quem está narrando, o lado da cor do time? Não. Ou é isento ou isso ajuda? O de um time que você torce, ele é mais... O coração flamenguista falava mais alto nas transmissões? Falava, é gozado, né? Falava na crítica. Quando os caras erravam, em vez de eu é torcedor. Entendeu? Sublinhava nas críticas. Mas não, porque o Jorge Cury fazia um negócio que a gente ficava... tudo bem que eu acho que ele fazia o Cury era flamenguista e tal. O grito de gol dele? O único que torcia mesmo era um que a gente... Eu era criança, ele parou de... Era o Ari Barroso. Dizem que o Ari Barroso até fazia... Lá vai o Flamengo, vai lá, vai o Vasco. Vai pro ataque, fulano pegou. Não quero nem olhar. Isso é o Zé Vasconcelos que fazia crítica, aquele comediante. Mas não dá para fazer, não dá. Porque você tem tanta coisa ali que você tem que prestar atenção. Presta atenção. Né? Você tem que prestar atenção no Itaca jogada para dizer a localização, quem está com a bola, quem está marcando, o que pode acontecer, tentar prever o que pode acontecer, para onde ele pode mandar a bola. Você tem o comercial, você tem o juiz, posição do juiz, se tem alguém pedido, tem tanta coisa que você... A cor da camisa não é falada. Não, você tem que ser profissional, né? Tem muita gente que achava que eu era Botafogo, que era Vasco, que eu falava um Vasco grande. Porque teve um comentarista que ele era muito colorido, né? Que era o Afonso Soares. Afonso era tricolor, pois era assim demais. Né? Ele era. Por exemplo, o Valdir Amaral era Botafogo, ninguém dizia que ele era Botafogo. O Zé Carlos Araújo é Fluminense.
você falando aqui se eu lembro, né, da época do rádio, essa coisa toda das transmissões, uma coisa que eu lembro que era marcante do meu avô, aí não já o bisavô, né, meu avô, Zeca Pimentel, que ele tinha um radinho de pilha e ele escutava os jogos, né, então naqueles horários dos jogos eu lembro que a gente não podia mexer com ele. E aí tinha uma coisa, porque eu era o único neto, eu fui o neto mais velho, né, e aí minha avó brincava, todo mundo brincava comigo, que o único que fazia o que queria com o avô era eu. Porque se os filhos ou alguém fizesse, ele era brabo. Mas comigo ele era, né, o neto aí é outra história. Sabe para que ele torcia? O avô era o América, né? América. O time dele era América. Quando o Flamengo foi, a última vez que o Flamengo foi tricampeão foi num jogo numa quarta-feira no Maracanã, Flamengo e América, disputando o título de campeão. Aí ele e papai apostaram o seguinte, que quem ganhasse podia ir na frente da casa do outro. A primeira vez que o Flamengo foi tricampeão. Não, o Flamengo que foi campeão esse jogo. Não, sim. Não, é a terceira vez. Primeira vez foi 44. Aí, quem ganhasse podia ir na frente da casa do outro e soltar foguete. O papai ia por lá no cinearte, soltar os foguetes e dar uma cambalhota. Tinha que dar uma cambalhota. Ou então o papai foi lá, ia no Rio toda semana, encheu a caminhonete dele de foguetes, passava ali em Caxias, tinha uma, acho que ainda tem até hoje uma barraca que vende foguete ali em Caxias. Tem, fogos. Os fogos ali, comprou aquela porcaria. Aí, o Flamengo ganhou, ele e Guilherme Dung entrou no carro com ele. Guilherme E Guilherme era América, depois virou Flamengo, porque o América não ganhava nada. Mas aí a cor, o presidente da nossa federação, Otávio Pinto Guimarães, americano, Era botafoguense. É botafoguense, mas... Otávio Pinto Guimarães, botafoguense. Julite Coutinho, que era América. Isso, Julite Coutinho. Tá, mas e o foguete? Aí, o papai foi lá e soltou os fogos. foguetes. Deu a cambalhota. Quando ele deu a cambalhota, um sujeito lá, que eu não sei quem é, um alemão, depois que me contaram isso, falou assim, senhor Alfredo, o senhor não tem vergonha nessa idade dando cambalhota aqui? Papai ficou pobre, agarrou o cara, tinha uma vala que julgar o cara dentro da vala. Tiveram que segurar ele para não julgar o cara dentro da vala. Não se mete no nosso combinado aqui não, pô. Não tem nada com isso, pô. Agora, Ayrton, você ficou... Não, perdão, eu ia perguntar uma coisa, eu perguntei outra. E o 6-0 de ontem? Ótimo, né? Eu só acho que o Flamengo ganhou de 6-0 e a diretoria fez um gol contra. Está fazendo um gol contra. Com a arquibancada. Eu vi teu comentário. Preço bravo. Eu vi. Flamengo é time de povão, pô, não é elite. Pô, não pode botar o ingresso a R$500. 80, de 80 a 500 reais. Agora, tá certo, aqui a cor, né, a camisa, os 6-0 foi assim grandioso. Mas 2-0 no Corinthians lá também não é nada pequeno. Não, também, lógico. Não, Lógico. O Luciano é o quê, E Luciano? depois um time... Eu sou flamenguista hoje. Meu pai é flamenguista, né? Toda a minha família... Não, tirando o vô, que era América e tal. Tio Mauro é flamenguista, todo mundo é flamenguista. E eu era Vasco, tem uma situação engraçada. Pô, mas ninguém era, um time muda para outro. O pessoal me bate, os vascaínos me batem, mas porque a gente tinha um tio meu, que ele era tio, na realidade, do meu pai, né? Eu era de segundo grau, que era o Aristides, era um português, ele trabalhava inclusive com verduras, legumes, o pai do Alexandre, que hoje é gerente da Caixa Econômica, aqui na Reta. E aí ele era fanático no Vasco. E aí ele pegava todas as crianças, né, todos os primos ali, botava na Kombi e levava para o Maracanã. Então aquilo pra gente era assim uma coisa, né, que nossos pais, nossos avós não faziam, ele fazia. Então pegava aquilo todo mundo e levava. E na época tinha a coisa do Maracanã, da gente assistir o jogo, e tinha também o Tivoli Park, que era um parque que tinha ali na Lagoa. Então era um programa, a gente ia pro Tivoli Park e depois ia pro jogo, né? Então todo mundo ali da família, Seu Alfredinho era flamenguista, né? Todo mundo virou Vasco. Papai era tão Flamengo que em 44 eu tinha 9 anos de idade. É a primeira imagem, a primeira lembrança que eu tenho de ser flamenguista. No dia do primeiro tricampeonato, naquele jogo Flamengo e Vasco, gol de Valido de cabeça, que o pessoal do Vasco reclama que o Valido se apoiou no Beck para fazer o gol.
Papai saiu daqui, foi na Gávea assistir o jogo. Entendeu? Foi lá assistir o jogo. E depois, quando ele mudou para Niterói, tinha um grupinho dele, que tinha um lugar no Maracanã antigo, tinha, em frente às cabines de rádio, lá na lateral do gol à direita, tinha um lugar ali que ele se reunia, ele e um grupinho de flamenguistas ali, para assistir o Flamengo. Todo jogo do Flamengo ele ia de Niterói para lá. Um dia eu vim de São Paulo, ele chegou e falou, aí vamos lá ver o Flamengo? Vamos. Então você vai comigo, você paga ingresso, você tem carteirinha da TES para ir de graça, mas vai comigo. Então vamos comigo. E naquela época tinha o Juvenil, que fazia a preliminar do Flamengo. Não é? Sim. Aí quando o time entrou em campo, ele falou assim, olha aquele garoto lá, número 1 tal, que ele das perninhas tortas igual o Deneu. Deneu era um back que teve no Teresópolis Futebol Clube, irmão de Julinho Cebola. Sim. Irmão de Julinho Cebola, Deneu. Ele tinha a perna meio arqueada assim. Aquele garoto lá vai ser um dos grandes craques do Flamengo. Qual é o nome dele? Adílio. Olha aí. Juvenil, ele tinha olho clínico. O Hélio, falando em preliminar, eu coloco aqui, lembrado que sempre tinha nos jogos... Meu tempo está acabando, meu tempo acabou aqui. O Teresópolis, a seleção de Teresópolis, disputou um título de seleções do município do estado e a seleção de Teresópolis com a seleção de Porto Real fez uma preliminar de Flamengo e Curitiba no Maracanã. No Maracanã, eu me lembro disso. Então, Foi na época do Roberto Petro, prefeito, não foi? Roberto Petro, o Henrique Foi, era o presidente Isso, da Liga, era o técnico do Teresópolis. Eu estava no Maracanã nesse jogo. Eu estava lá no também. Maracanã nesse jogo. E o Teresópolis jogou uma vez no Maracanã. A Rádio Teresópolis transmitiu esse jogo. O Teresópolis uma vez jogou no Maracanã, fez uma preliminar também. Eu me lembro disso, eu me lembro qual é a preliminar, porque o Celso Garcia, que era flamenguista, locutor Celso Garcia, garoto do placar. O Celso Garcia falou assim, o seu pai não era presidente lá, por que não mudou a cor seu pai era flamenguista, por que não mudou as cores do Teresópolis de tricolor do Fluminense para Flamengo? Eu não sei porque Friburgo também tem um time de futebol, não sei se ainda tem, com as cores do Fluminense. Aliás, é Fluminense tem. Nova Friburgo. A terceira divisão por aí. Fluminense Nova Acho que é a Friburgo. terceira divisão hoje. Olha aqui, eu quero agradecer muito, Luciano e Ayrton. Lógico que essa luta ainda continua, a gente ainda vai ter muita coisa que fazer, mas eu acho que já melhorou muito, né? Com certeza. Agora a gente já dorme tranquilo, né? É tempo real, né? É tempo real, a gente está discutindo o que está acontecendo atualmente. Agora, lógico, Que bom, ao né? vivo. Que bom, né? E aí agora é a Câmara fazer o papel dela, o prefeito manter o que fez até agora. E a ideia do Ayrton está ali, porque ali diz como o prefeito, imóvel revertido ao patrimônio, imóvel revertido ao patrimônio imobiliário do município, nos termos da cláusula presente na verbação, aí entra toda a documentação, cartório do Registro Geral de Imóveis, aí entra tudo ali, os números, a documentação toda, lei orgânica municipal. Isso aí já mostra que está garantido, praticamente garantido, o campo do Teresópolis é nosso do município. E agora é só pegar esse projeto do Ayrton, que vai ser apresentado ao prefeito, né? Claro. Assim que eu tiver com ele. Você vai apresentar o projeto ao prefeito e levar isso à frente. Sugestão, né? Minha sugestão. Sim. Mas a ideia da CBF e da Nike é excelente. Eu acho que a CBF não diria não. Ayrton, muito obrigado, meu irmão. Você sabe que é uma honra para mim de ter o teu livro, ter você aqui, dividir uma bancada com Ayrton Rebelo. Luciano, muito obrigado. Obrigado a você. Tá? Faria ainda continua com a gente um pouquinho mais. Nós somos todos do alto. Todos do alto, lógico, né? Aquela região toda ali. E aí eu vou pro comercial, né? Que passou um negócio aqui na minha cabeça do seu Alfredinho Rebelo. Eu vou pro comercial, a gente volta já. Eu ainda tenho uns minutinhos finais, eu tenho que trazer uma matéria aqui sobre estacionamento e a gente conversa já sobre a história do que está acontecendo aqui em Teresópolis, matéria do Luiz Cláudio Bandeira, e eu também tenho o decreto do final de semana do feriadão. E a proibição de multa de estacionamento com bandeira, e o Faria vai comentar. A gente volta já.